dizem João Batista, outros dizem outros profetas, enfim, Elias. E ele disse: agora vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, assim, eu acredito que naquele momento ele nem pensou, né? Ele só falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E assim, Jesus falou assim que ele era bem-aventurado porque não foi nenhum homem que mostrou isso para ele. Foi o próprio Pai. E agora eu faço essa pergunta, né? Quem é Jesus para você? Essa pergunta ela é feita numa pesquisa religiosa, né? Para observar, quem já fez essa pesquisa sabe muito bem. E na maioria das vezes, quando as pessoas são perguntadas a respeito de quem é Jesus, muitas pessoas respondem, você que já fez a pesquisa, você sabe muito bem disso. Muitas pessoas respondem, tudo. Legal, tudo o quê? E muita gente não sabe responder. Por quê? Porque não são estimulados a isso. Sabe? Desde pequenininho, Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para você. O que Jesus é para você? Tudo. Ok. Tudo o quê? Muita gente que fala que Jesus é tudo não conhece quem Ele é de verdade. Então, assim, Jesus é tudo. E eu acho muito interessante que uma vez a gente estava no Pronunciados e nós estávamos fazendo essa pesquisa, né? E quando chegou nessa pergunta, quem é Jesus para você? Um certo homem respondeu exatamente isso, tudo. Aí, ao insistir, né, para que ele descrevesse o que é esse tudo, explicasse, ele falou simplesmente, a resposta dele foi muito interessante. Ele é tudo que eu faço dele. Ele é meu chão, ele é a parede, ele é o meu teto. Dependendo da minha situação, ele é o que eu faço dele. Aparentemente, isso é muito grotesco, né? Principalmente para nós. Mas ele, de certa forma, ele estava certo. Ele não estava errado. Porque Jesus é justamente para nós exatamente aquilo que nós fazemos dele. Lógico, ele é para nós. Isso não muda a essência do que ele é. Mas ele é para nós aquilo que nós fazemos dele. Isso não muda a essência de quem ele é. Ele realmente é o Filho de Deus. Mas nem todos o veem da mesma forma. É necessário que nós o conheçamos. E existem 3 coisas que nos impedem de conhecer Jesus. A primeira delas é a distância. A segunda, a falta de relacionamento. E a terceira, a falta de intimidade. Se há 3 coisas que nos impedem, como nós podemos então conhecer a Jesus? Primeiro ponto é se aproximar dele. Ele, na palavra de Jesus, sempre fala, né? Deus mostra para nós que Ele sempre quer relacionamento. Ele sempre quer que nós estejamos próximos, mesmo sendo Ele um Deus tão soberano, um Deus tão grande. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus muito detalhista. Ele olha assim e Ele fala, eu quero sim falar com você, mas é você. Eu não quero falar com vocês. É diferente, eu estou falando aqui com vocês, todos vocês estão me ouvindo. É diferente de eu chegar numa pessoa e falar, você está bem? Eu perguntar, você está bem? Pode ter várias respostas aqui, sim, não, talvez, mas conversando com um globo, muitas vezes a gente não sabe exatamente a verdade, mas Deus não, Ele quer a verdade, Ele chega em você e fala, filho, você está bem? Ele quer relacionamento. Ele sempre mostrou, ó casa de Israel, se achegue a mim, Ele sempre mostrou que Ele queria proximidade. E quando você se aproxima de uma pessoa, quando você começa realmente a conhecer. Você já percebeu, quando nós estamos distantes, aparentemente o tamanho diminui, correto? Não sei quantos de vocês já repararam nisso, acho que quase todos, mas isso nunca chegou a impactar. Mas em um lugar amplo, geralmente você olha para a pessoa, vamos supor, você está em um lugar amplo, você está numa das extremidades do lugar. A pessoa está na outra extremidade. A impressão que passa para você ao olhar para a pessoa é que a pessoa é menor do que ela realmente é. E a impressão que passa é que você consegue pegar a pessoa na mão. Por exemplo, eu estou olhando aqui vocês e tem uma diferença. Mas, às vezes, isso não muda o tamanho. Isso muda o tamanho da pessoa? Não. Muitas vezes você está de longe, a pessoa é maior que você, mas de longe você parece que consegue pegar a pessoa. Tipo, assim, olhando assim, olha, está nessa distância. Mas a pessoa é maior que você. Por que você não está vendo o tamanho real dela? Você está próximo? Não. A mesma coisa com Jesus. Nós cansamos de dizer, Ele é grande, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, mas se você está longe dele, muitas vezes a gente
fala que ele é maravilhoso, ele é gigante. Mas muitas vezes nós reclamamos porque a gente não experimenta a grandeza dele na nossa vida. Vamos parar para pensar e mudar o foco da história e começar a olhar para nós. Aonde nós estamos nessa amplitude do universo? Ele está no céu. Quão próximo do céu nós estamos? Se estamos tão longe, como você acha que você vai ver a grandeza de Deus? Não tem como. O segundo ponto é criar relacionamento. Tem uma frase muito interessante da Clarice Lispector que fala assim: sou como você vive. Posso ser leve como a brisa ou pesada como uma ventania. Tudo depende de como e quando você vive passar. É exatamente isso. Quantas pessoas, não sei vocês, te olhavam de longe e falavam assim: nossa, tem cara de metida, meu Deus do céu. Ou olhar para outra pessoa e falar assim: nossa, com essa pessoa eu nunca vou falar. E hoje é seu melhor amigo. Ou até um dos seus amigos mais próximos. Isso mostra que a amizade, o relacionamento, muda a perspectiva pelo qual você vê. Às vezes você vê uma pessoa sair frustrada, chateada porque alguma coisa aconteceu e aquilo foi a única forma pela qual você viu a pessoa. Você já criou uma aversão. Aquela pessoa é brava. E às vezes é a pessoa mais mansa que você conhece hoje. Por quê? Porque agora você tem um relacionamento. Então, tendo um relacionamento, você muda a perspectiva, porque você começa a olhar de todos os ângulos. E eu acho muito interessante que, ultimamente, eu até estava falando, acho que para minha mãe, para meu pai, para a Júlia, que Deus ele tem me levado a isso. Desde o relógio de oração, eu achei muito interessante porque eu não estava aqui 6 horas da tarde na sexta-feira, mas eu falei: não, eu vou largar tudo que está me prendendo e eu estou precisando buscar a Deus, então eu vou orar junto com eles. Eles estão lá, mas eu estou aqui, eu vou orar. E minha mãe está de prova, ela chegou, eu estava orando. Só que eu falava: Senhor, eu não tenho palavras, já está acabando. E Deus começou a falar: você me conhece? Isso parece que estava gritando no meu ser: você me conhece? E eu fiquei: Senhor, eu conheço. Ele: ok. Quanto tempo você fala com seus amigos? Quanto tempo você fala comigo? Há uma diferença muito grande. Ele olha para mim, ele começou a, me mostrar: filha, você quer se aproximar de que forma se você não me conhece? E não procura me conhecer? Como você quer dizer que você me tem dentro do seu coração se você já está há muito tempo longe de mim? Como você quer uma mudança em você, uma mudança na sua oração, se você só vem para mim para pedir? É por isso que a sua oração acaba tão rápido. E isso foi como se fosse um tapa na cara, só que de luva, né? Porque Deus é dessas formas. Mas assim, eu fiquei: Deus, é verdade. E eu comecei a falar: Deus, mas como eu posso me aproximar de Ti? E ele começou a mostrar para mim na palavra: conheça. A palavra fala exatamente quem eu sou. Eu sei que eu curo, eu sei que eu transformo, eu sei que eu faço coisas maravilhosas, mas isso é o que eu faço e não quem eu sou. Conheça agora o meu caráter. E aí foi interessante que eu cheguei, meu pai chegou em casa, a primeira pergunta, eu nem deixei ele chegar, nem pedi bem assim: pai, quem é Deus? Acho que ele olhou assim pra mim: quê? Tipo, como assim? E eu fiquei: pai, me explica, quem é Deus? E ele até se enrolou, deu umas cambalhas. Mas assim, eu falei: pai, me convença, quem é Deus? Aí ele: você é igual sua mãe, você vai começar a perguntar, você já sabe a resposta, não responde logo. E eu falei: olha, pai, a palavra é quem mostra. Eu posso ser reconhecida por aquilo que eu faço? Eu posso fazer sim as coisas, mas a minha capacidade não tem nada a ver com o meu caráter. E você já parou para perguntar para alguém quem você é para a pessoa? É interessante, né? Às vezes você chega assim, brincando, mas você chega: quem eu sou para você? A pessoa vai olhando: nem você sabe quem te dá eu. Só que assim, é incrível quando você começa a perceber que as pessoas te veem diferente. Por exemplo, a pessoa que você é para o seu colega de trabalho, a pessoa que você é para o seu colega da escola, não é a mesma pessoa que você é para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para sua esposa. Pode ter certeza. Na escola, nossa, uma pessoa
tem toda a amplitude. Entende? Porque, na verdade, alguma dessas descrições estão erradas? Não. Se alguém chegar em mim e falar, olha, a Camila é calma. Chegar em casa, Camila estressada. Alguma dessas descrições estão erradas? Não. Tudo depende de quando e como você me vê passar, e tudo depende do nível de intimidade que você tem comigo. As pessoas que me veem de fora não são as mesmas que convivem comigo. A mesma coisa é com Deus. Você que me vê na capa, sabe, da Bíblia, você que me vê pela televisão, que as pessoas falam sobre mim, ou você que ouve sobre mim toda quinta, terça e domingo, não é a mesma pessoa que eu estou querendo te mostrar que eu sou. Tudo isso depende do nível de intimidade. O terceiro ponto é que nós devemos criar intimidade. E em Jeremias, capítulo 9, versículo 23. São dois versículos apenas, quem quiser abrir. Fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Qual a vantagem dos nossos dons, qual a vantagem dos nossos talentos, se tudo isso vem dele? Ele fala, ele não gosta de coração altivo. Ele fala, se você fosse gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, porque se você não me conhecesse, talvez você não seria quem você é hoje. Glorie-se em me conhecer. Mas o que ele está falando conhecer aqui não é conhecer, falar, olha, Deus, sabe, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o Deus forte, o Deus grande, aquele que tirou o pessoal do Egito. Beleza? Mas e quanto ao caráter dele? A essência do que ele é para você. Como você vê Deus? Ele já te mostrou várias formas. Eu não sei quantos de vocês já pediram, Deus, me mostra como o Senhor me vê. Mas é interessante quando ele começa a mostrar quem nós somos perante ele. E nós começamos a perceber o quanto ele nos observa. Agora, se essa mesma pergunta fosse feita por ele, quantos de nós saberíamos responder? Engraçado que nós fazemos essa pergunta no Observas, né? Só que uma vez eu parei para pensar e foi uma das primeiras vezes que eu fiquei meio cafefada com essa pergunta. Eu fiz a pergunta, a pessoa respondeu, e depois, quando eu saí, eu fiquei, eu perguntei para ela quem é Jesus para ela, mas se fosse perguntar para mim, eu responderia a mesma coisa. Então, isso mostra que eu precisava de mais intimidade. E quando você tem intimidade com uma pessoa, não é sacrifício descrever a pessoa, correto? Eu até estava conversando com a Júlia esses dias, eu cheguei para ela e falei assim, Júlia, quem sou eu? Ela, minha irmã, ué. Ok, mas ela não pensou nem em um momento em falar assim, a Camila aquela que canta, a Camila aquela que faz isso, a Camila aquela que faz aquilo. Não, ela simplesmente olhou, minha irmã. Aí eu, beleza, quanto ao meu caráter? Você é chata, eu não quero, ela não quer também. E começou a falar sobre tudo isso. Aí eu falei, legal, mas em momento algum ela descreveu aquilo que eu fazia. Falei, legal. Aí eu falei, Júlia, quem é o Silvio Santos? Ela, uma apresentadora. Falei, a Maísa. Ela, depende, né? Uma cantora, uma atriz, enfim. Aí eu, Priscila Alcântara, ela é cantora. Legal. Quem é a pessoa da Priscila Alcântara? Não sei, eu convivo com ela. Isso! Você não convive com ela, como você vai saber? Você sabe muito bem o que ela faz. Ela é cantora, atriz, enfim. Você sabe muito bem o que o Silvio Santos faz, o Roberto Carlos, enfim. Porque eles estão na mídia, as pessoas falam deles. Eles mostram o que eles fazem. Então, de certa forma, você os conhece. Então, logicamente, se alguém for perguntar para você, você vai falar, são apresentador, cantor, enfim. Mas se eu pergunto para vocês, a cada um de vocês, quem é a pessoa do Silvio Santos, ou seja, o Cenoura Bravanel, por trás das câmeras? Quem é a Priscila Alcântara? Quem é a Maísa? Muitos de vocês não saberiam responder. E eu ouso dizer que nenhum. Agora, pergunta para a mãe de alguma delas, ou até mesmo a Isa Bravanel. Sem esforço algum, ela ia falar
das meias que ele deixa jogar, alguma coisa do tipo ela ia falar. Mas em momento algum, pode ter certeza que ela citaria quem é um apresentador. Por quê? Porque ela convive com ele. Quanto a nós, por que muitas vezes quando Deus pergunta para nós, quando as pessoas perguntam para nós quem é Deus, quem é Jesus, nós temos uma facilidade muito grande de falar o que Ele faz? Talvez seja porque nós não sabemos quem Ele é. Mas Deus, Ele é uma pessoa tão maravilhosa que Ele ainda mostra: você tem a oportunidade de se achegar a mim, você tem a oportunidade de ter relacionamento comigo, você tem uma oportunidade de ter intimidade comigo, e eu mostrei isso, eu deixei isso bem claro na palavra, que é onde você deve me conhecer. E outra, não é homem que vai falar. Para Pedro, não foi homem quem falou, foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus falando: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ele falou. Então, você acha que Pedro, capítulos antes, em Mateus 14, Pedro andou sobre as águas? Eu acredito que isso deve ter sido uma experiência incrível para ele. E ele pôde, experimentar isso do poder de Deus. E bastou isso para ele já concluir: é o Filho de Deus. E ele estava com Jesus o tempo todo. Ele deixou os seus afazeres e foi seguir a Jesus. E a partir desse momento ele começou a viver, e ele viveu coisas extraordinárias. E ele mostra, e ele falando, ele declarando isso, foi como se ele estivesse dizendo para Jesus: eu vi, os meus próprios olhos viram. Antes eu conhecia o que a palavra de Isaías falava sobre você, o que a palavra de Jeremias falava, mas hoje os meus olhos te veem e eu vejo quem o Senhor é. É o Filho de Deus. Pedro, ele criou uma intimidade com Jesus, de certa forma. Os discípulos criaram. Então, para ele, em momento algum, ele falou: o Senhor foi aquele que multiplicou o pão, o Senhor foi aquele que curou o cego, o paralítico, aquele que fez isso, isso e aquilo. Em momento algum ele disse isso. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou? Bem-aventurado és, você é feliz, porque não foi homem que falou isso para você, foi o próprio Deus. E se foi o próprio Deus que falou isso, é porque ele estava com os ouvidos atentos, ele estava perto de Jesus, ele estava próximo de Deus, e ele estava ouvindo sim. Porque quando a gente começa a se aproximar de Jesus, eu acho isso muito incrível. As coisas na sua vida mudam. E eu estava falando para minha mãe que é incrível quando você começa a orar e você começa a criar relacionamento, você não tem mais aquele desejo de orar pedindo por você. Você começa a orar pedindo para que Deus aumente a nossa fé, aumente a intimidade, para que nós o conheçamos mais. Eu comecei a experimentar isso, e eu digo para vocês, a minha oração, ela triplicou o tempo. Tudo bem que era 15 minutos, mas pelo menos triplicou. E agora está melhorando gradativamente. Porque o relacionamento, ele é assim. E quando nós começamos a nos aproximar, ele vai mostrando para a gente quem nós somos perante ele. E ele falou, poucos versículos depois, ele falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por que essa declaração de Jesus está depois dele perguntar para os discípulos quem ele era? Porque agora você conheceu quem eu sou, então eu vou te mostrar quem você é e o que eu tenho para você. Muitas vezes a gente está buscando tanto o nosso futuro em Deus, e eu falo isso por experiência própria. A gente pede muitas coisas para Deus, a gente é muito imediatista, a gente quer que Deus responda na hora. Mas Ele fala: eu te conheço, eu sei o que você pode fazer. Então me conheça, que me conhecendo, estando perto de mim, eu te mostro aquilo que eu tenho para você no futuro. Conhecer a Jesus é muito mais do que saber o que Ele pode fazer. Conhecer a Jesus é muito mais do que dizer que sabe que Ele é grande. Conhecer a Jesus é muito mais do que dizer que Ele é tudo para você. Eu gostaria de concluir essa palavra, breve palavra, dizendo que para conhecer a Cristo é necessário que, primeiramente, nós nos acheguemos realmente a Ele.
erro, sabe, de olhar, sabe, de longe e presumir que Deus é grande e passar a realmente experimentar, você jamais experimentará a real grandeza de Deus enquanto você estiver longe dele. Sabe, desafia você mesmo e fale, como foi falado pela Priscila um tempo atrás, caminhe mais 500 metros até você chegar ao profundo, e no profundo ele mostra para você que ele vai te levar a lugares maravilhosos, sabe, ele vai te levar a um patamar mais alto e mostrar, esse é quem sou eu, que você agora está conhecendo, porque você parou de ter medo de andar, você parou de ter medo de me conhecer, você desafiou você mesmo e agora você está provando do meu poder. Quando nós começarmos a desafiar a nós mesmos e começarmos a confiar realmente em Deus, começarmos a conhecê-lo, aí sim Ele vai mostrar realmente com atitudes quem é Ele. E para finalizar realmente, como eu já falei, né, que Pedro, ele vivia com Jesus, então ele experimentou o poder de Deus. E quando nós começarmos a fazer isso, de verdade, quando nós começarmos a negar a nós mesmos, Pedro ele deixou a festa. Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, não tinha nada disso. Naquela época não tinha apenas os trabalhos e tudo, então ele deixou o que era mais precioso para ele. Mas hoje em dia nós temos coisas tão pequenas que ocupam espaços maiores. E é necessário que nós venhamos a deixar isso e seguir a Jesus, seguir o que a palavra fala sobre Ele, para nós começarmos a então conhecê-lo. Aí sim, você pode dizer que Ele é grande, você pode dizer que você o conhece, você pode dizer que você tem relacionamento com Ele. Porque você não vai ser mais servo, vai se tornar amigo de Deus. Amém? Então que nós venhamos a sair daqui hoje dispostos realmente a mudar de atitude. Sabe, Deus, eu não quero mais falar que o Senhor é apenas o meu tudo. Eu quero desafiar a mim mesmo para saber quem o Senhor é para mim. Quem o Senhor é para mim. Não quem dizem que o Senhor é, mas quem o Senhor se tornou para mim quando eu comecei a andar os 500 metros até te conhecer. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu te